noite, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma noite especial, tanto pelo recado que acabou de ser dado aqui, né, que são as bodas de ouro, né, do irmão Ferreira e da irmã Raquel, né, então todos convidados e comprometidos, né, já que falaram amém, mas também noite especial porque nós celebramos a ceia do Senhor. E junto como corpo de Cristo, estamos expressando algo profundamente espiritual, que é uma unidade que existe, mística, entre nós e a pessoa de Cristo, e entre nós e o nosso próximo. Algo que vai além da compreensão humana, porque adentra a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus, e que são revelados, esses mistérios, nas Escrituras, e que tendem, então, a ser compartilhado por cada um de nós, ser vivido por cada um de nós, e às vezes passa essa beleza espiritual do momento da ceia, da vida cristã, da realidade da igreja, que passa despercebido, e nós perdemos a oportunidade de vivermos mais profundamente essa realidade. Por isso, nós vamos falar hoje sobre o título Somos Um. Somos Um. Você já se sentiu sozinho? Ou talvez se sente sozinho? Ou talvez as situações que você está passando é tão crítica, é tão triste, é tão sensível, que você mesmo no meio da multidão, você se percebe sozinho. E você busca às vezes auxílio e não acha. E às vezes você, na vida do cotidiano, nem está passando por dificuldades, nem está passando lá por momentos de crise, mas quando você olha para o lado, você olha para o outro, você percebe que você tem poucas pessoas ao seu redor. Você para e pensa assim, eu não tenho muita gente comigo. A vida tem passado, os dias estão corridos, e cada vez mais nós temos poucas pessoas ao nosso redor. Talvez você até conviva com várias pessoas, mas isso não quer dizer que você confie em várias pessoas, isso não quer dizer que você se entregue a várias pessoas, e não quer dizer que você comungue, ou seja, que você tenha comunhão verdadeira, genuína, pessoal, com muitas pessoas. Talvez a gente viva com pouquíssimas pessoas, e conviva genuinamente com pouquíssimas pessoas. Principalmente nós brasileiros temos essa mania feia de sermos, às vezes, mentirosos. A gente pergunta, oi, tudo bem? E você está mal. E como é que você responde? Tudo bem, tudo bem. Ninguém faz essa avaliação interna de falar assim, olha, eu estou mentindo, né? Eu não estou bem, né? Eu não estou bem, eu preciso falar que eu não estou bem. Nós temos esse engano. Mas, por outro lado, a pessoa que pergunta, oi, está tudo bem? Não está nem querendo saber se de fato você está bem. Ela quer e já espera que você responda que está tudo bem. Por isso ela não pergunta como você está, ela pergunta, está tudo bem? Ela já coloca a resposta na sua boca. Não é verdade? Por quê? Porque se você fala assim, não, eu não estou bem, a pessoa fica assim, agora, o que eu vou fazer? Eu não queria saber isso. Né? Eu não queria me envolver tão profundamente com as suas questões. Isso é uma questão sua pessoal, cuide você da sua vida. Na igreja não deve ser assim. No relacionamento cristão não deve ser assim. E quando nós chegamos diante da mesa de Deus, como hoje à noite, essas questões precisam ficar de lado. E nós precisamos nos sentir como um. Nós precisamos entender quão profunda é essa união que nós temos aqui hoje à noite, daqueles que são regenerados em Cristo, daqueles que realmente são filhos de Deus. Para isso, eu peço você abrir para vermos essa questão, peço para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17.
E mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver alguns textos e vamos conversando sobre os versículos à medida que nós vamos lendo. Hoje, irmãos, apesar de querer expor esse texto para todos aqui, eu vou me valer da brilhante exposição que o pastor Gabriel fez aqui na semana passada, com relação ao pano de fundo histórico dessa carta. Então, se você não estava aqui na semana passada e gostaria de entender um pouco mais do pano de fundo da cidade de Corinto, você pode acessar lá o nosso Facebook ou então a nossa página no YouTube e assistir a mensagem do pastor Gabriel, A Loucura da Cruz, e você vai ter um bom conteúdo para entender aí o pano de fundo. Mas eu não posso deixar de falar um pouco a respeito do pano de fundo da igreja de Corinto, para que nós possamos entender o que Paulo está nos dizendo nesse capítulo 11 e nesses versículos que nós vamos ler. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. E todas as vezes que você tem divisão, você também tem solidão. Todas as vezes que você convive no meio de um povo dividido, você também encara a realidade de pessoas que vivem solitariamente. Pessoas que, apesar de sorrirem, apesar de viverem o seu dia a dia e aparentarem uma determinada alegria, por dentro, às vezes se sentem solitárias, por dentro, às vezes estão depressivas, por dentro, às vezes estão deslocadas da realidade comunitária, que é tão importante para a saúde emocional, física e espiritual do ser humano. Nós somos seres sociais, nós somos seres espirituais, e a nossa espiritualidade não ocorre apenas na nossa individualidade. A nossa espiritualidade ocorre também na nossa coletividade. Não existe igreja que não se reúna como corpo. Não existe aquele tipo de espiritualidade individualista que se relaciona com Deus, mas não se relaciona comunitariamente. Então, a vida em comunidade, a vida comunitária, ela opera em todos os sentidos para o benefício do ser humano, para que ele possa crescer, tanto na sua espiritualidade, mas também na sua vida emocional e também na sua vida relacional. Relacionamentos são importantes para Deus. Porém, a igreja de Corinto era uma igreja dividida. E essa igreja era um reflexo da sociedade da sua época. Corinto era dividida por culturas diferentes, línguas diferentes, povos diferentes, religiões diferentes, era dividida pela exploração econômica, ganância, exploração sexual. Corinto era dividida por valores éticos frágeis e uma moral inexistente. Corinto era dividido por múltiplos conceitos filosóficos que montavam um quadro ou vários quadros na mente das pessoas sobre várias possibilidades de se entender a vida e como a vida acontece. Pessoas que são tão divididas, pessoas que vivem em ambientes tão divididos, tão complexos, tão plurais, elas também se sentem muitas vezes solitárias. Mas essa não é apenas uma questão essencial da igreja de Corinto, irmãos. Essa é uma questão da realidade humana. Nós somos seres divididos. Nós somos seres divididos. Desde o Éden, nós nos tornamos seres divididos. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, e quando Deus criou a mulher do homem, da costela de Adão, Adão olha para a mulher e fala: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. Ele está falando assim: olha, ela foi tirada de mim e eu me vejo nela, e nós somos um. Eu me entendo nela. Eu me percebo nela. Nós somos mais do que indivíduos.
Nós somos pessoas que complementam, que complementam uma a outra. Esse era o entendimento de Adão e Eva. Porém, logo depois do pecado, todo esse amor, todo esse carinho, toda essa percepção deixa de existir. Por quê? Porque assim que Deus pergunta, o que foi que você fez, Adão? Adão vai virar e falar assim, não foi eu não, foi a mulher que tu me deste. É ela que pecou, a culpa é dela. Deixou de ser a carne da minha carne, o osso dos meus ossos, e se torna a mulher que tu me deste. Já temos uma separação, uma divisão ali. Não é apenas uma divisão entre os seres humanos, uma divisão entre nós e os da nossa raça, mas existe imediatamente uma separação entre nós e Deus também. Um rompimento, o pecado rompe com o nosso relacionamento com Deus, mas também atinge o nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor, com a vida ao nosso redor, com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos uma separação com Deus, com o nosso semelhante, com a criação, porque nós deixamos de cuidar da criação, como Deus havia falado no jardim, e começamos a explorar a criação. E não apenas explorar a criação, mas nós começamos a explorar uns aos outros. Porque começam a surgir ali as cidades, aqueles que se fortificam, aqueles que escravizam uns aos outros, aqueles reis que dominam sobre os outros, e aqueles que exploram os outros para poder ter cada vez mais. E nós estabelecemos um relacionamento de exploração, e não mais um relacionamento de comunhão. Isso está no cerne da humanidade, desde as raízes da humanidade. Você pergunta, às vezes para você mesmo, não é verdade? Por que eu tenho sempre que buscar a reconciliação? Por que sempre sou eu? Você já se perguntou? Por que sempre que acontece alguma coisa errada em um relacionamento, sou eu que tenho que dar o primeiro passo? Sou eu que tenho que resolver a pendenga. A coisa sempre cai no meu colo. Por quê? Por que sou eu sempre a me arrepender? Por que sou eu sempre a pedir perdão? Por que sou eu que sempre tenho que sofrer o dano? Você não se pergunta isso? Nos seus relacionamentos? Isso é porque você luta contra um bicho dentro de você que prefere permanecer dividido do que permanecer unido, que se chama pecado. Porque nós somos divididos. A única questão é que todas as vezes que nós nos fazemos essa pergunta, nós expressamos a nossa falta de compreensão daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Porque você foi alcançado pela graça, você pode ser o primeiro a pedir perdão, você pode ser o primeiro a buscar a reconciliação. Sabe por quê? Porque se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, você não agiria desta forma, você permaneceria dividido. Então, sofrer o dano, buscar a reconciliação, pedir perdão, não é uma manifestação de fraqueza, mas é o entendimento de que nós somos privilegiados para nos mantermos unidos. A grande questão, irmãos, é que o pecado, ele atingiu cada um de nós e nos separou e nos dividiu. E o pecado mais fundamental é aquele que ofende o mandamento mais fundamental. E o mandamento mais fundamental, Jesus vai dizer, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo pecado mais fundamental é aquele que ofende o segundo mandamento mais fundamental. E Jesus vai falar, e o segundo, semelhante a este, é ama o teu próximo como a ti mesmo. E todas as vezes que nós abandonamos o amor, que nós abandonamos os relacionamentos de amor, que nós abandonamos esse relacionamento de amor que é manifesto pela presença de Deus em nós, nós vamos sempre viver divididos. Mas o texto que nós vamos ler hoje, aí em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, começa assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem.
Paulo começa esse versículo de uma maneira alucinante. Ele começa a falar sobre a reunião dos irmãos da igreja de Corinto. Ele começa dizendo assim, olha, em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Iniciando o assunto da ceia. Ele vai dizer, a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Vocês já pensaram em uma igreja que quando ela se reúne, ela promove mais mal do que bem? Que todas as vezes que as pessoas vão lá, ao invés de serem edificadas, elas são desconstruídas. Ao invés delas crescerem, elas estão regredindo. É esse o tipo de ambiente que Paulo está agora falando aos irmãos de Corinto que eles estavam vivendo. Era a realidade que eles estavam vivendo. Mas nós só conseguimos entender essa realidade tão dramática quando nós olhamos para os capítulos anteriores de Corinto. Nós não temos como entender o que Paulo está dizendo aqui, que tipo de malefícios são esses, se nós não olharmos para todos os capítulos anteriores da carta de Paulo aos Coríntios. No versículo 18, aí ele vai dizer o seguinte, em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio. Então ele vai dizer, olha, no meio de vocês tem divisões. Mas que divisões são essas? De que Paulo está falando? Paulo fala sobre um dos problemas da igreja de Corinto. É nessa problemática que nós queremos nos concentrar hoje, irmãos. O problema da divisão. As divisões naquela época estavam acontecendo porque surgiram partidos dentro da igreja. A igreja estava tão dividida que já tinha até partido dentro da igreja. Uns se diziam de Apolo, que era os intelectuais. Outros se diziam de Paulo, que eram aqueles que se diziam adeptos da graça de Deus. E outros se diziam de Pedro, que eram os mais legalistas, os mais religiosos. E existiam aqueles que se diziam de Cristo. Eles não eram de nenhum outro partido, porque eles não consideravam que deveriam seguir homens, mas eles deveriam seguir Cristo. Mas ainda assim era um problema na igreja, porque eles eram orgulhosos, porque eles se achavam melhores que as outras pessoas e viviam apartados, divididos também. A igreja estava completamente dividida. Nós pensamos, no entanto, que essas divisões são meramente superficiais. São apenas intrigas de famílias, briguinhas grotescas, mas existe uma dimensão mais profunda dessas divisões. Nós precisamos analisar que tipo de profundidade é essa que gerou esse dano tão grande para a igreja de Corinto. Para isso, então, nós vamos precisar entender os capítulos anteriores. No capítulo 1, Paulo vai começar a carta dele já falando a respeito desse problema de divisão. Abra lá comigo 1, versículo 10. Olha como é que Paulo vai retratar essa situação. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Ele está falando, olha, existe divisões entre vocês, existe uma realidade que ela é mais profunda do que a mera atividade das divisões da igreja. A mera divisão, como é que eu poderia dizer, partidária da igreja. Existe algo que é mais profundo, que está com relação ao entendimento de vocês, que está com relação a uma questão e uma postura interna de vocês, que não tem apenas a ver com a manifestação dessa divisão, mas vocês precisam mudar internamente. É por isso que, como o pastor Gabriel colocou aqui muito bem na semana passada, Paulo vai começar o capítulo 1 falando sobre a cruz de Cristo. Se nós precisamos mudar o nosso interior, se nós fomos divididos desde o Éden, se nós temos um problema na nossa humanidade, nós não temos como superar apenas pela nossa vontade. Nós só vamos conseguir superar através da cruz de Cristo, através de entendermos quem nós somos na cruz de Cristo e o que Cristo fez por nós naquela cruz para nos salvar. É por isso que ele vai dizer, você precisa falar a mesma coisa.
Vocês precisam estar inteiramente unidos. Vocês precisam ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. É uma mudança interna, não é uma mudança comportamental. Comportamentos só mudam genuinamente depois que o coração das pessoas mudam. Não é o contrário. Então, ele analisa o problema dos partidos da igreja. E ele vai dizer, olha, vocês não devem agir partidariamente, porque nenhum desses homens tem qualquer valor, nenhum líder tem qualquer valor, porque uns regam, outros plantam, mas o crescimento quem dá é Deus. É só Deus que pode dar o crescimento para a sua igreja. É Ele que precisa ser valorizado. O relacionamento e a unidade não é baseada na pessoa, na figura de um líder ou na figura de qualquer outro ser humano. A unidade da igreja, ela é fundamentada na pessoa do próprio Deus. No capítulo 2, Paulo vai encarar um outro problema, que é a oposição ao seu ensino. Paulo havia plantado a igreja de Corinto, mas logo depois que ele saiu, entraram homens naquela igreja e começaram a ensinar coisas que não deveriam ensinar, coisas ruins, coisas perversas. E agora, muitas pessoas estavam questionando o que Paulo havia ensinado. E esse ensinamento aí gerou uma cosmovisão, que é uma visão de mundo destoante do reino de Deus. Se nós queremos ser unidos, irmãos, nós precisamos aprender a perceber o mundo através das mesmas lentes, através do mesmo óculos, que é a nossa cosmovisão. Naquela igreja haviam esperanças distintas. Veja só o capítulo 2, o versículo 9. Diz assim, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo está falando isso aqui logo depois de encarar uma situação dura, porque ele vai dizer no versículo 6, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas os que não têm sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério de Deus, que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Ele vai dizer assim, olha, nós quando ensinamos vocês, nós ensinamos vocês a enxergar o mundo pela perspectiva de Deus, não pela perspectiva de homem, não pela sabedoria humana, não por filosofias humanas, mas pela ótica de Deus, como Deus vê o mundo. Era isso que nós ensinávamos para vocês. Mas, qual é o resultado disso? O resultado disso é que vocês abandonaram essa visão e agora estão tendo esperanças distintas da esperança que a visão de Deus pode proporcionar. Porque a visão que nós temos de Deus nos garante uma esperança eterna, uma esperança maravilhosa que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para os seus. Mas agora vocês estão olhando simplesmente para filosofias terrenas, e agora vocês estão trocando a conquista pela inter-relação, ou seja, vocês se tornaram conquistadores, vocês estão permitindo que o mundo entre no meio de vocês, vocês estão permitindo que os valores da sociedade entrem no meio de vocês, ao invés de manter e priorizar o relacionamento de vocês. Vocês precisavam manter a visão do jardim, da inter-relação, de se enxergar no outro, de ver no outro, de se ver no outro. Porém, agora aquela igreja estava expressando uma visão pós-queda, ou seja, aquele mesmo desejo de conquista, de subjugação, de exploração, estava entrando dentro da igreja. No capítulo 3, ele vai continuar mostrando o reflexo dessa problemática, dessa cosmovisão destoante da cosmovisão do reino. A falta de unidade, no capítulo 3, ele vai falar sobre a falta de unidade, que é um reflexo da carnalidade daquelas pessoas e da imaturidade espiritual. Falta de espiritualidade sempre vai redundar em imaturidade espiritual.
Pessoas imaturas, elas são pessoas que não têm espiritualidade. As pessoas, elas brigavam por questões banais, mas não percebiam que existe algo maior que liga todas elas. As diferenças de perspectivas, elas são importantes, mas elas não são importantes. O que é importante é o Cristo crucificado, o Evangelho de Deus. Isso, no meio da igreja, era de fato importante. E eles precisavam manter isso como uma igreja consagrada na sua coletividade, mantendo não apenas a sua vida espiritual privada, individual, mas entendendo que Deus se manifesta na igreja coletiva. O capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte, que ele quer corrigir aquela igreja. Todas as pessoas que elas vivem em divisão, elas precisam ser corrigidas. Mas Paulo não fala simplesmente sobre mera correção para o chamado ao arrependimento. Ele vai dizer, olha, eu estou mostrando a vocês que vocês estão vivendo de uma forma errada, que vocês precisam viver unidos. Mas, se isso não for suficiente, eu vou até a igreja e eu vou ter com vocês com vara. Todos necessitamos em algum momento, irmãos, sermos corrigidos, chamados à atenção, chamados de volta à lucidez, quando nós estamos vivendo apartados, quando nós estamos vivendo distantes e quando nós estamos nos perdendo. Por quê? Paulo vai dizer que toda essa atitude é uma atitude de amor, para que as pessoas permaneçam fiéis a Deus, para que elas permaneçam unidas a Deus e unidas ao corpo de Cristo. No capítulo 5, Paulo vai mostrar que aquela igreja, ela tinha uma conivência com o pecado e falta de amor. Havia uma ausência de sinceridade, de compromisso com a verdade. E é muito comum isso. As pessoas não querem ter sinceridade e nem compromisso com a verdade. Naquela igreja também não havia compromisso com a verdade para reprovar os comportamentos indevidos. Tanto é que havia um jovem que estava tendo relação sexual com a sua madrasta e ninguém falava nada. Todo mundo sabia da situação, mas ninguém falava nada. Por quê? Porque existe aquele tipo de pensamento que nós não devemos nos envolver na vida dos outros, que a vida dos outros é dos outros. Por quê? Porque ninguém tem coragem de ser sincero, porque falta compromisso com a verdade. Mas quem vive em união, ele preza pela verdade. As pessoas, elas têm medo de julgar o comportamento errado dos outros. Então, ao invés disso, ao invés de falar a verdade com a pessoa em amor, elas preferem maldizer, caluniar, denegrir a imagem. Elas falam, mas elas falam por trás. Ao invés de realmente se dirigir à pessoa e tratar aquilo devidamente para trazer a pessoa à lucidez. Elas têm medo de serem julgadas pelos seus próprios comportamentos incoerentes. Então, para que ninguém fale alguma coisa que eu não quero ouvir comigo, então eu prefiro ficar calado e me torno conivente com o pecado dos outros, e isso é uma grande demonstração de falta de amor. Nós caímos no pecado mais fundamental porque erramos, irmão, nos mandamentos mais fundamentais. Deus, nós dizemos, deu a vida para cada um cuidar da sua. Não é verdade? É uma frase muito comum. As pessoas gostam de colocar até em carro, né? Para-choque de caminhão. Isso demonstra a total falta de comprometimento com o bem-estar do próximo. E quando cristãos falam isso, demonstram uma total falta de comprometimento com a santidade da igreja. Por quê? As pessoas vão se tornando coniventes com o pecado. Muitas igrejas não têm compromisso com a verdade, nem com a sinceridade. Elas têm medo de perder os seus membros. Então é preferível falar coisas que eles gostam de ouvir. É preferível falar coisas que os mantêm na Assembleia. Paulo, no entanto, ele não parte do ponto de vista de querer manter as pessoas. Ele parte do ponto de vista contrário. Ele chama as pessoas ao arrependimento. Ele confronta essas pessoas. E ele diz, olha, vocês precisam confrontar. E então chamar essa pessoa, a atenção dessa pessoa, para que ela possa se converter do seu mau caminho.
Porque isso é amor verdadeiro. No capítulo 6, ele vai falar a respeito das brigas que aconteciam dentro da igreja. Não era briga simples, irmãos, simplesmente de chateação. Muitos irmãos estavam levando outros a juízo, estavam levando outros a julgamento. Então Paulo vai dizer assim, será que não existe mediadores qualificados e espirituais para poder intermediar a briga de vocês? Os cristãos, eles estavam brigando, levando os outros para os tribunais públicos, não haviam sábios que pudessem julgar a igreja, nem pessoas dispostas a entender que quem sofre o dano numa situação, demonstra ter maior graça, demonstra ter recebido maior graça de Deus, e não o contrário. No próprio capítulo 6, ele vai dizer que outra situação criava divisões dentro da igreja, que era o comportamento sexual ilícito. As pessoas viviam de um comportamento sexual utilitarista, sensualizado. O comportamento sexual utilitarista e sensualizado é aquele que nós temos percebido na nossa sociedade crescendo cada vez mais. São jovens ficando uns com os outros. É o sexo se tornando banalizado. São as pessoas cada vez querendo se satisfazer sexualmente das maneiras mais perversas possíveis. E cada um vira para si mesmo e diz, eu tenho o direito de viver a minha experiência e tirar dessa experiência o maior prazer possível. Isso é um pensamento egoísta, porque nunca leva em consideração o próximo. Os jovens, eles gostam de dizer, mas quando eu fico, a outra pessoa também quer. Então, se a outra pessoa também quer, eu estou certo. Então, eu posso fazer. Porque nós estamos tendo um consentimento, e os dois estão tendo prazer nessa situação. Não. Mesmo que a outra pessoa queira, você ainda tem a responsabilidade de agir corretamente, mesmo que ela queira agir de maneira errada. É sua responsabilidade garantir a dignidade dela. Porque quando você vai até essa pessoa e explora a sensualidade dela, a sexualidade dela, você está infringindo a dignidade humana dela. Roubando dela a dignidade humana. E fazendo dela apenas um objeto de prazer e satisfação imediato, momentâneo. Isso não passa, em outros termos, irmãos, de prostituição. Porque é assim que a prostituição acontece. Pessoas se relacionam para apenas satisfazer os seus desejos imediatos. A única diferença é que a prostituição envolve dinheiro. Mas na Bíblia isso também é chamado de prostituição. No capítulo 7 a 11, ele vai falar sobre o conhecimento doutrinário. Uma igreja ou pessoas que não têm conhecimento doutrinário, conhecimento de Deus e de como Ele governa a sua igreja, também não vão entender a importância da nossa unidade. Ele vai falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre as carnes oferecidas aos ídolos, como nós devemos priorizar o fraco, mesmo negando o nosso próprio direito, mesmo negando a nossa própria liberdade por amor ao próximo. Paulo vai falar sobre a ética, e a ética de Paulo é fantástica, ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E aí ele acaba falando, ninguém busque o que é seu. Ninguém busque os seus próprios interesses, mas busque o interesse do próximo. A ética de Paulo, ela vai entrar na vida do outro para garantir o direito do outro e não garantir apenas o nosso direito. Assim nós chegamos no capítulo 11. E nós vemos que a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas de divisão. Tinha muitas situações de divisão que, é interessante, fazem parte do dia a dia, do nosso dia a dia. Não é verdade? Então, quando nós lemos o versículo 19, agora, do capítulo 11, nós vamos entender o que Paulo começa a dizer aí. Versículo 19 diz assim, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados.
Paulo vai dizer, olha, as divisões, elas revelam quem verdadeiramente é aprovado dentro da igreja, quem realmente entendeu o Evangelho. Porque, mesmo que haja divisões, as pessoas que estão dentro desse universo não vão se contaminar com essas divisões. Elas vão sempre viver afastadas dessas divisões. Nos versículos 20 a 22, ele diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar o outro, assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Ele vai dizer, não dá para poder compactuar com isso. Eles tinham uma capacidade de transformar a ceia do Senhor, que é o nosso símbolo máximo de amor, o nosso símbolo máximo de comunhão com Deus e com o próximo, em algo que não era a ceia do Senhor, era apenas uma refeição. Se perdia o sentido. E ainda assim eles não tinham o menor pudor em constranger os outros. Era um contraste gritante. Percebam um texto, ele vai dizer assim, enquanto uns passam fome, outros estão embriagados. Outros bebem tanto, comem tanto, que saem dali embriagados. As pessoas não estão mais percebendo as necessidades umas das outras, cuidando umas das outras. E nós percebemos que a divisão por classe social tinha entrado na igreja de Corinto. Que situação triste dessa igreja, irmãos. Aí no versículo 23 a 27, é um versículo muito conhecido por todos nós. Porque ele vai dizer, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele começa agora a explicar o que é a ceia do Senhor. E como a ceia ela tem um poder de união no meio da igreja. A ceia, naquela época, era realizada durante algumas reuniões que eram chamadas de festa do amor. Mas que amor era esse que estava se evidenciando em Corinto? Não existia. Paulo agora ele faz esse contraste entre a festa do amor cristão, que contrasta com a conquista desse privilégio que nós temos de vivermos em amor, e essa conquista foi feita por Cristo em uma noite, como ele diz, que foi a noite em que ele foi traído. Ele está falando, se você pode viver em amor com outra pessoa, é porque o Senhor de toda a terra um dia foi traído por você. Porque ele se preocupou com você a ponto de se permitir ser traído. Nossa união com Cristo e uns com os outros advém de uma traição, irmãos. Não é uma coisa simples. O que aconteceu naquela noite? Em primeiro lugar, Jesus diz que ele ansiava comer com os discípulos aquela ceia. Ele estava esperando por isso há muito tempo. Era algo especial para ele, mas os discípulos não estavam na mesma sintonia. Como os jovens dizem aí, eles não estavam na mesma vibe, né, de Jesus. Onde eles estavam com a cabeça? Em divisões. Os discípulos, eles estavam preocupados em quem era o maior do reino dos céus. O texto de Lucas vai dizer, surgiu entre eles uma grande discussão, uma grande divisão. Não era só os discípulos preocupados com quem era melhor, com quem era maior, com orgulho, com prepotência, preocupados com a sua própria posição, mas também tinha um outro, Judas, que estava preocupado com a traição e com o lucro que ele ia receber. Mas não era só Judas, foi naquela noite que Pedro foi avisado que iria negá-lo 3 vezes. Olha o ambiente,
em que a primeira ceia aconteceu. Era um ambiente de profunda divisão, de separação. E Cristo ali no meio daquilo falando assim, olha, esse momento é especial, eu quero ter um momento especial com vocês. Mas as pessoas estavam perplexas diante das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Não bastasse tudo isso, ele vai para o campo, pede para os seus amigos orarem. Quando ele volta, eles estavam dormindo. Eles não puderam acompanhar o sofrimento de Cristo nem por uma hora. Se não bastasse, na hora da prisão, aqueles que diziam que estariam com ele em todos os momentos, acabam fugindo e o deixam sozinho. Esse é o ambiente da primeira ceia. Na ceia, irmãos, Jesus, ele faz o que ele sempre fez. O que ele faz? Ele não retém, ele distribui. É por isso que na ceia ele pega o pão e ele distribui. Porque isso é sempre o que Jesus fez. Tudo que veio à sua mão, ele partiu e distribuiu. Quando ele teve 5 pães e 2 peixinhos na mão, ele partiu e distribuiu. E todas as vezes que você parte e distribui, aquilo alimenta outros, aquilo é compartilhado por outros, e aquilo se torna a oportunidade para aqueles que não têm ter alguma coisa juntamente com você. O reino de Deus não é um reino de retenção, é um reino de compartilhamento. E assim a unidade vai acontecendo. E assim nós vamos entendendo as necessidades que nós temos de transmitir os valores do reino de Deus. Jesus, ele não é servido, ele serve. Esse é outro princípio. Nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir o próximo. Ele não se coloca como maior, mas ele se coloca como menor. Tanto é que ele vai lá naquela noite e lava os pés dos discípulos. Como um escravo qualquer que lava o pé dos seus senhores. Ele não distribui apenas aquilo que ele tem, que é o pão, que é o cálice, mas ele distribui aquilo que ele é. Então, quando ele parte o pão, ele está simbolizando aquilo que ele faria por todos nós, tanto pelos discípulos da sua época, como por cada um de nós aqui essa noite, aquilo que ele faria na cruz. Ele partiu a si mesmo, ele distribuiu a si mesmo, para que nós pudéssemos ter vida. Então, a partir do versículo 28 e 29, nós temos aí Paulo acrescentando alguns ensinamentos. Ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. O pão e o cálice, eles simbolizam a morte de Cristo. O que Cristo fez por nós na cruz, como ele se partiu, como ele se doou, como ele se entregou por cada um de nós. É a maneira como nós devemos agir uns com os outros. Nós precisamos aprender a nos doar, a nos partir, a nos repartir. A vida das outras pessoas precisam ter valor na nossa agenda. É só assim que nós vamos começar a viver verdadeiramente como um só. É necessário nós compreendermos, irmãos, o significado espiritual da ceia. A ceia, ela nos une com Cristo, e diz que nós estamos unidos com Cristo, e diz também que nós estamos unidos uns com os outros. Fala que nós somos filhos de Deus e que nós estamos na mesa do Pai, mas também fala que nós estamos na mesa do Pai como irmãos, todos juntos sentados nessa mesa. É necessário entender a dinâmica dessa mesa, porque vai falar, olha, nós precisamos discernir o corpo de Cristo, porque quem não consegue discernir o corpo de Cristo é réu, se torna réu. E o que é discernir o corpo de Cristo? Precisa discernir a dinâmica da igreja, como funciona a igreja, e que a igreja precisa viver em unidade. Ele resume tudo o que ele falou desde o capítulo 1 nessa frase, e fala assim, olha, se você não entender que tudo aquilo que está te afastando das outras pessoas também está te afastando de Deus, que também está impedindo que você chegue a Deus, que também está manifestando uma cultura contrária à cultura do reino de Deus, se você não entender isso, então você ainda não entendeu a profundidade da ceia do Senhor. Você não entendeu que você
precisa ter comunhão com o próximo para você ter comunhão com Deus. Então é necessário discernir isso, entender muito bem isso. Nos versículos 30 a 32, ele vai dizer assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quando nós, irmãos, não entendemos essa dinâmica do corpo, e que apesar da solidão, e apesar das tristezas, e apesar de todo o fracasso relacional existente no mundo, nós vivemos em um tipo de unidade mística em Deus, que precisa superar toda essa cultura mundana, e nós precisamos assimilar a cultura do reino de Deus, a ponto de cada um ser um fator de transformação, de apoio, de sustentação, de serviço, de cuidado, sabe, da vida uns dos outros. Nós precisamos aprender a nos doar uns para os outros, mas quando nós não entendemos isso, e nós agimos de maneira contrária, de forma contrária, quando nós não entendemos a profundidade da ceia, da nossa união com Cristo, e a nossa união uns com os outros na igreja, então, irmãos, nós podemos esperar que o Senhor, Ele vai nos corrigir. O Senhor, Ele vai nos corrigir. Ele vai entrar com a sua vara de correção. Assim como precisamos entender as verdades espirituais por trás da ceia, precisamos também entender a seriedade existente na participação no ato de ceiar, sob pena de consequências disciplinares por parte do próprio Deus. O Senhor nos disciplina, mas Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. E como diz o texto, Ele disciplina porque ama, porque não quer que nós nos percamos juntamente com o mundo. É para nos atrair de volta. É para nos fazer voltar para Ele mesmo. Saindo do capítulo 11, entrando no capítulo 12, e aí eu já acabo, aqueles irmãos, aquela igreja era uma igreja onde os dons funcionavam, irmãos, perfeitamente. Os dons se manifestavam, os dons de línguas, dons de profecia, e as pessoas estavam vivendo essa euforia dos dons. Mas Paulo, nesse capítulo, vai dizer assim, que o mais importante era que eles entendessem que os dons que existiam não eram motivos para divisão, porque até mesmo isso estava dividindo aquele povo. Uns se achavam melhores, porque tinham determinados dons que os outros não tinham. Então, até mesmo os dons espirituais eram motivos de divisão. Paulo vai falar, não, pelo contrário, esse é o motivo da união de vocês, para vocês entenderem que na igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e que na igreja nós somos um. Nós somos um. O corpo de Cristo, que tem muitos membros, e que cada membro é usado por Deus de uma maneira brilhante, de uma maneira fantástica, com um dom fantástico que o outro não tem. Porque um é olho, o outro é nariz. Porque um age de um jeito, o outro age de outro. E dentro dessa unidade, existe a beleza da diversidade. E por fim, quando ele quer falar para aqueles irmãos como superar as divisões, como poder se relacionar mais profundamente, como se relacionar com integridade uns com os outros, ele entra no capítulo 13. No final do capítulo 12, ele vai dizer assim, então é o seguinte, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Eu vou mostrar o caminho que vocês devem andar, para que vocês consigam superar todas as divisões. Ele vai falar assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, conhecesse toda a ciência e tivesse todo o conhecimento, ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse os meus bens aos pobres, ou o meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não se ufana, não se ensoberbece, ele preza pela verdade, não pela mentira. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca acaba. Sabe como, meus irmãos, nós vamos conseguir ser um?
quando nós aprendermos a seguir os 2 mandamentos fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos.